Estamos de volta com o último bloco de Melhor e Mais Justo. Apesar dos obstáculos, do câmbio, dos juros, além de tudo que a gente já discutiu até aqui, eu gostaria que vocês apontassem como as indústrias e os trabalhadores podem se organizar internamente, né, entre eles, para qualificar os empregos, o próprio trabalhador, aproximar as empresas, por exemplo, das universidades, reconquistar a competitividade e capacidade de investir em inovação. Não, João. Do nosso ponto de vista, assim, eu falo, tudo bem, nós citamos aí a questão das relações chinesas, aquela questão toda de trabalho, que explora tudo mais, mas no Brasil também não é a mil maravilhas, né? Eu viajo o Brasil todo pela Confederação e a gente sabe que tem lugares aí que é meio feudal. E a nossa legislação sindical, que pese aí alguns quererem mudar, outros não, ainda é muito arcaica. Então a gente precisa melhorar a legislação sindical, precisa mudar, não só sindical do lado do trabalhador, mas também do lado do empresário, porque não se fala muito, né? A gente vê aí a mídia falando agora do imposto sindical, mas esquece de falar do Sistema S. Enquanto o imposto sindical fala em milhões, o Sistema S é bilhões. E isso não é algo muito democratizado. Então, eu acho que a gente precisa debater melhor, e essa é uma grande oportunidade para a gente melhorar as relações de trabalho, democratizar o local de trabalho. E uma das Sistema S, para o nosso telespectador que não souber, o SESC, Senai, SESI, isso chama Sistema S e vem de uma contribuição da indústria, do comércio, enfim, para essas entidades, né? Então, e aí a ideia é justamente isso, buscar uma relação mais democrática. Vamos colocar um exemplo, a coisa que há anos era sonho. Hoje, por exemplo, o Sindicato Metalúrgico da ABC negociou com algumas empresas aqui da região que o trabalhador possa, um dia por ano, fazer um curso no sindicato. No caso, eles estão utilizando o espaço lá da nossa confederação, um curso de formação para ele entender como é que funciona o sindicato, como é que se dá as negociações, né, com as empresas, como é que é isso, qual é o papel da federação, da confederação, da central. E a gente entende que isso é uma forma de democratizar a informação, para o trabalhador entender melhor como é que funciona isso e, de alguma maneira, ele possa também contribuir, ser mais qualificado para entender não só a parte técnica, não trabalhar tecnicamente, mas entender politicamente algumas ações que o sindicato tem que fazer, algumas negociações de modernização da empresa, porque às vezes se ele não tem esse contato, essa ideia, ele acaba sendo ou mal usado ou mal interpretado e às vezes não aceita algumas mudanças que tem no interior das fábricas, né? Então eu creio que no Brasil ainda a gente tem muito que avançar, né? Nós temos uma legislação importante, por exemplo, a CIPAS, que é interessante do ponto de vista da saúde e segurança do trabalhador, mas que no Brasil como um todo, poucos lugares se utilizam ela da forma adequada. O que a gente vê por aí, o empresário indica, cada um então na verdade acaba não fazendo o trabalho que deve ser feito. Então eu acho que esse é o momento de a gente discutir isso e concordo também aqui com o Carlos que essa questão que o modelo chinês não é um modelo a ser seguido, né? Aliás, esse modelo de consumo, esse modelo muito individualista, não é o modelo que a gente deve seguir, porque imagine, eu até brinquei uma vez que pararam de falar a discussão, porque logo em seguida teve a crise de 2008, em 2007 estava falando em crise dos alimentos. E é uma coisa que está forçando um pouco a inflação, a questão dos alimentos. Até brinquei, né? Também, imagine se os chineses comessem de colher arroz, né? Eles comem de pauzinho. Se comesse de colher... não tinha mais arroz. Não tinha mais arroz, né? Jefferson está se coçando porque ele tinha discordado do Carlos e ele vai aceitar a provocação agora. Eu não falei em nenhum momento que o modelo chinês tem que ser seguido. Eu só falei que há aspectos que merecem ser analisados de uma maneira um pouco mais aprofundada. O modelo chinês... sendo seguido ou não, ele vem ter um papel, é o principal detentor da dívida pública americana, e eu não acho que seja uma reprodução do modelo neoliberal, não. Acho que há aspectos que o tempo não permite. De qualquer modo, eu apenas frisei aspectos do modelo chinês, como o próprio câmbio, que merece, tanto o câmbio é uma preocupação que o sindicalismo brasileiro, da qual eu provenho, inclusive, diga-se de passagem, tem preocupação central hoje na política industrial. Então, esse é um aspecto que merece um pouquinho mais de atenção. Gostaria de destacar também que a nossa gestão, o prefeito Luiz Marinho, aqui na cidade de São Bernardo, vem tendo uma preocupação grande. Eu mesmo, como secretário, recebi em minhas mesas recentemente acho que o sindicato nem sabe disso, uma proposta de vender veículos chineses
em supermercados, no estacionamento do supermercado, com tendas, e que iam ficar 6 meses essas tendas. Uma espécie de concessionária por 6 meses. Eu impedi isso. Então, pastelaria. É uma pastelaria. É preciso diferenciar a crítica corretamente. O que é o pastel e o que é mais profundo no modelo chinês e que o economista Antônio Barros de Castro vinha apontando com profundidade, faleceu recentemente. Ele vinha estudando o modelo chinês e apontando alguns aspectos. Quero dizer que esteve ausente... Que foi presidente do BNDES e tal, e que passou um bom tempo na China estudando a questão da economia chinesa. E mostrava que a competitividade chinesa era uma competitividade que devia nos preocupar bastante, mais ainda do que tem feito. Do que algumas críticas vêm apontando. De qualquer maneira, eu acho, viu, Tuto, que da próxima vez alguns itens da política industrial, como o segmento de petróleo e gás e de defesa, por exemplo, que são segmentos estruturantes do Brasil, reequipando as suas forças armadas, e a petróleo e gás em função do pré-sal, deveriam estar na mesa, porque também é verdade que uma parte do empresariado brasileiro, do próprio segmento automotivo, se concentra apenas no modelo do veículo, do automóvel, no faturamento quase exclusivo para esse segmento, quando está aí batendo as portas um volume de investimento só aqui na Baixada Santista de 75 bilhões de dólares até 2015, e eu vejo o empresariado e outros segmentos pouco atento às possibilidades enormes de que parte do faturamento se desvie para esses segmentos. E estão aí. Então, nós temos feito um esforço de dialogar aqui na região, de buscar chamar a atenção e também para envolver as universidades na formação de recursos humanos para esses novos setores. Eu quero aproveitar a fala do Jefferson agora e pedir para vocês então apontarem, quer dizer, o próprio ministro Fernando Pimentel, quando do lançamento do Plano Brasil Maior, ele declarou, olha, essa é uma primeira etapa, como se fosse uma espécie de piloto, a gente vai atacar algumas áreas, isso deve se desdobrar no ano que vem, deve se desdobrar inclusive a partir de uma avaliação criteriosa do que ia acontecer, da onde a gente acertou, da onde errou, qual a calibragem necessária, qual é o porte da possibilidade do Estado, do governo brasileiro, de aportar mais recursos, enfim. Eu queria pedir para vocês que vocês então apontassem em relação à política industrial que está sendo colocada, para onde você acha que ela de fato aponta, né? Onde vocês acham que ela de fato aponta, tanto no momento inicial e para onde ela vai ter que se desdobrar. Estou aproveitando a fala do Jefferson, porque ele já apontou um desdobramento necessário, tá certo? Então quero ouvir também o Carlos e o João nesse sentido. Eu participei de uma palestra com o ministro Fernando Pimentel e ele falou uma coisa muito significativa. Ele falou, o Brasil vai ser a 5ª economia do mundo, que a gente faça tudo certo ou que a gente vai fazer tudo errado. A questão é como ser a 5ª economia do mundo. É chegar, como aproveitar como isso, aproveitar? Né? É chegar lá em cima e depois cair de novo para 10º? Ou chegar lá em cima e preparar a base para ser o 4º? Né? Então, o Plano Brasil Maior, com essa iniciativa do governo, não só a iniciativa do projeto, mas a vontade que a gente vê. A vontade. A presidente deu uma declaração para o Estado que se não tiver contrapartida de nacionalização da indústria automobilística, ela não mexe no IPI. Gente, isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Ninguém nunca bateu na mesa e falou assim, companheiro, você come pastel aqui, mas o caldo de cana é aqui também. Entendeu? É aqui também. É bom, quero que a sua indústria continue, mas quero que a cadeia produtiva toda continue. Então, o que a gente entende... E que venha, né? Que venha. Você não vai vender só o produto aqui. Né? Porque assim... Que venha a tua cadeia produtiva e produza emprego no Brasil, transfira a tecnologia, amplifique a nossa economia. Porque assim, são poucos os países do mundo que têm cadeias produtivas completas e complexas. São poucos. A General Motors agora ela ganha mais dinheiro exportando projeto de carro novo do que exportando carro. São 5 países no mundo que fazem isso, gente. 5. E o Brasil está inserido nisso. Por que está inserido? Porque nós temos uma história de industrialização de 60 anos. 60 anos de gente que quis fazer esse país estar certo. Então, o que tem que fazer? Temos agora que discutir. Não somos competitivos hoje? Não somos aonde? Não somos na cadeia produtiva. Nós temos parte da cadeia produtiva que tem que cobrar muito caro, porque ela vai ter pedido só hoje e não vai ter mais os próximos 4, 5 meses. Tem que cobrar um custo de estar parado. Então, vamos chamar todo mundo. É esse o preço que você quer pagar? É. Então, eu vou chamar minha cadeia produtiva, a gente vai ver se consegue chegar nisso aqui.
E aí o governo tem que sentar, aí ele tem que arbitrar. Porque se não for, a gente vai ficar aquela loucura assim, não, eu consigo chegar nesse preço. Eu vou importar metade da minha cadeia produtiva da China e eu chego nesse preço. Acabou o emprego, acabou a história. A gente chega então como quinta economia do mundo, se pendurando para daqui 10 anos cair lá para trás. Sem consistência, né? Sem consistência. Construir as bases de sustentabilidade para a economia, para a cadeia industrial. João. Não, eu acho que tem muita coisa ainda a ser feita. Com relação, foi bem lembrado pelo Jefferson, a questão do pré-sal, eu acho que o governo resolveu um grande problema, daquela coisa de você ter uma riqueza e ficar pobre, que é o caso da Nigéria, petróleo. Tem petróleo pra caramba, vive em guerra, o país está miserável. Então não usamos o modelo africano, usamos o modelo norueguês, com distribuição, não um processo assim, né, de, vamos dizer assim, de renda, né? De distribuição de renda. Então a questão do pré-sal tem muitas oportunidades, inclusive os chineses estão aproveitando, né? Tem muita empresa nossa que poderia estar disputando aí e a gente está vendo os caras comprando de fora. Eu acho que é algo que a gente tem que olhar. Do ponto de vista do minério, nós temos uma Vale do Rio Doce enorme que ela só exporta. Por que a gente não constrói mais usinas no Brasil? Tudo bem que tinha um contexto, falava que isso é altamente poluente, mas se pode construir hoje usinas menos poluentes, menos agressivo ao ambiente, mas que a gente precisa para ter maior produção, porque nós estamos importando aço. Ou seja, a gente precisa agregar valor aos nossos produtos. Agregar valor. Tudo bem que teve, vamos dizer assim, sacanagem dos produtores internos de cobrar muito caro da indústria. Aí o pessoal começou a importar, eles estão com um problema agora. Mas creio que a gente tem que colocar isso, construir mais usinas aqui, né? E resolver esse problema da energia. Eu vi essa propaganda da Fiesp aí que o SCAF está falando, que o custo da energia no Brasil é caro, mas ninguém aponta uma questão simples. Eu não sei porquê, se o ICMS é 18%, por que na minha conta eu pago quase 40% de imposto? Quer dizer, do meu consumo, R$120, da conta de luz. Da conta de luz, R$40, R$45 é imposto. Aí ninguém fala. O ICMS não é para ser isso, mas ninguém consegue tirar isso da conta de luz. Eu acho que os empresários também pagam a mesma coisa. E se você estourar, você ainda paga mais por quilowatt. Então são questões que a gente tem que discutir. Lógico, não vai ser no Plano Brasil Maior. Mas do ponto de vista da Vale do Rio Doce, que é a grande exportadora de commodities, a gente tinha que repensar o papel dela também na construção de uma Transpacífica, aí, aquela coisa toda de como é que se diz assim, se fala tanto do empresariado, né, de privatizar algumas coisas, por que não se constrói novas ferrovias não com dinheiro público, eles mesmos investirem nisso a longo prazo? Luiz, tem um minuto ainda? Claro, claro. Só a sua pergunta sobre política, para onde aponta a política industrial, eu acho que uma política industrial consistente aponta para um mix que seria ter bastante ênfase nesses setores, petróleo, gás, defesa e de alto valor adicionado, como o setor automotivo, alguns setores que nós devemos estar muito atentos, fazer a política em espaços tripartites, retornando às câmaras setoriais, acho que... Fortalecendo as câmaras setoriais. Que na verdade havia, e o governo Fernando Henrique acabou com elas, e agora o sindicalismo corretamente, junto com o empresariado mais avançado, retornando as câmaras setoriais. E em termos de instrumentos, me parece que o índice de nacionalização é uma alternativa ao câmbio. Então, você fixar uma meta de conteúdo nacional é correto. Acho que em todos os setores, petróleo e gás mesmo, setor automotivo, entre outros, o índice de nacionalização. Calçadista, teste, mas informática, etc. Os sindicatos têm muito a dizer e contribuir também em áreas de muito interesse do governo, que são da inovação e competitividade. Só para você ter uma ideia, muita discussão da inovação é feita sem a participação dos sindicatos. E boa parte das inovações, eu tenho larga trajetória de conhecimento nesse assunto, vem do trabalhador lá da fábrica. Da percepção das necessidades ali no dia a dia. Porque ele está atuando ali no chão de fábrica e ele tem sugestões, claro, mas isso tem que ser conversado com ele, envolvendo ele e negociado com ele. Então, essa ideia do envolvimento dos trabalhadores nos espaços da formulação da política industrial é muito importante e do interesse do próprio empresariado e do governo. Maravilha, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, agradeço também a você que está nos assistindo. Espero que essa conversa tenha estimulado a reflexão sobre como é importante
amplificar a voz dos trabalhadores para redesenhar as políticas industriais, para fazer um país mais participativo e, portanto, mais democrático, melhor e mais justo. Logo, você poderá rever o conteúdo deste programa no nosso site. Lá você encontra todos os outros temas que já foram discutidos aqui. Acompanhem a nossa programação também pelo Twitter e pelo Facebook. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço!